Seja muito bem-vindo ao Rota Espiritual, canal esse que não tem a pretensão de te apontar o caminho, mas sim de mostrar várias alternativas dentro da espiritualidade para que você possa trilhar o seu caminho, aumentar o seu conhecimento acerca desses assuntos. Eu sou o Gilvan Arruda, produtor digital, e dividindo a bancada aqui comigo. Oi, gente, a Van Tagarela. E hoje a gente tá com uma pessoa... Pensa numa pessoa famosa. Todo mundo só fala dele. Na hora que eu toco no assunto, a pessoa fala, eu conheço. Então, hoje estamos com Carlos Navas. É isso? Estou correta? É isso, Carlos Navas. O assunto hoje é druidismo. Olha que interessante. Carlos, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui para o podcast Rota Espiritual. É um prazer recebê-lo. E vamos começar. Primeira coisa, quem é Carlos Navas? Então, primeiro também eu gostaria de agradecer demais, né, por estar aqui. Como eu disse, para chegar aqui foi meio que um desafio. E talvez isso já tenha bastante pauta aí com a espiritualidade, né? Desafio para se chegar em algum lugar. Uhum. E aí, respondendo a sua pergunta, quem sou? Quem é Carlos Navas? Eu tenho uma história com um pouquinho aí de espiritualidade, até com diferentes ramos, que depois eu vou até citar sobre isso. Mas eu diria que eu queria responder mais para hoje, para esse momento, sobre Tanhud, e não sobre Carlos Navas, porque eu sou o druida Tanhud. Esse é o meu nome iniciático dentro dessa tradição. Que legal. Né, do druidismo. Então, é claro que em dado momento, Carlos Navas e Tanhud se mesclam, se conversam pelo menos, de maneira que troca ideia com o outro para ir nessa rota espiritual. Olha que legal. O que é druidismo? Druidismo, existe uma máxima sobre druidismo que ela vem de Phileas Lebesgue. Phileas Lebesgue foi um druida francês da Bretanha francesa, da qual eu faço parte, né, dessa linhagem, porque druidismo nós vamos ver aqui que é bastante amplo, porque é uma tradição da Terra, é uma espiritualidade do planeta Terra. A gente vai ver que inclusive o nome druidismo tem toda uma importância, mas ele pode estar ainda num segundo plano, no sentido de que, na verdade, é a espiritualidade da natureza. Isso seria a maior definição. Então, Phileas Lebesgue, que foi um druida da Bretanha francesa e que é dessa minha linhagem, porque existem outras linhagens de druidismo, ele dizia a seguinte frase: para se entender druidismo, para seguir druidismo, é necessário ter um olhar claro que saiba ver a natureza, um coração simples capaz de senti-la, e um espírito reto que ouse segui-la. Então eu diria que essa frase sintetiza muito do que é druidismo. Porque o druidismo é essa simplicidade, você aprender com o bater das asas de uma borboleta. Você entender o ciclo que acontece com a folha do outono, diferente do inverno, que você inclusive vai se reportar para os diferentes ciclos que você vive na sua vida. Então o druidismo é saber olhar, como diz essa tríada, né? É ter coração. O que seria coração, né? Nossas emoções estão verdadeiras, integradas. A gente vive num mundo que a gente acabou partindo para essa artificialidade do mundo, em que a gente se distanciou do sentir verdadeiro. Eu sinto o que nos propõem, eu sinto o que é passado em algum lugar para que eu sinta tal coisa de maneira artificial. Então, sentir a essência, o quem sou, como sou. E por que termina falando que ouse seguir a natureza? Porque a gente tem muitas espiritualidades, quando se reporta, inclusive a figura, o nome Deus, né, por exemplo, a gente se reporta, claro, Deus é o bem máximo, a potência da luz máxima, mas quando a gente fala da natureza, que é divina, a gente vê que a natureza, nesse plano que a gente está, conforme a gente também olha druidicamente, através dos olhos do druidismo, a natureza é a mesma que tem o leão que rasga a zebra. É a mesma que tem o animalzinho que está ali, como um coelho, e atacado pela serpente, os dois são parte da natureza. E todas essas duas composições são divinas. Então precisa ter ousadia para seguir a natureza. Né? Por exemplo, uma criança vem ao mundo através de um sangramento, de uma dor profunda da mãe. Essa dualidade... Para você falar assim, não, eu vou seguir a mãe natureza, tem que ter uma ousadia. E o druidismo propõe olhar para a mãe natureza como ela realmente é.
Eu vi que você trouxe umas folhas, né? Umas folhas, uma semente, é isso? Porque assim, então, como eu disse, eu vou fazer um paralelo assim, ó, religiões de matriz africana, bem rapidinho, porque nós como brasileiros vamos entender isso bem, assim, eu diria que no tapa, assim. Vamos parar para pensar que a gente tem no Brasil uma matriz que vem africana e ao chegar aqui por se harmonizar, até às vezes através de alguns de diversos sofrimentos inaceitáveis que passaram, vai se ramificando em candomblé, em umbanda, em quimbanda. E aí depois você pega um candomblé, como ele é vivo e ele bebe do fonte, do lugar ali que ele tá, as ervas que tem ao redor, o jeito daquele povo que frequenta, ele também ainda ganha nuances, candomblés com casas de muitos tipos, umbandas com casas de muitos tipos, quimbandas com casas de muitos tipos. Druidismo também é assim, é muito vivo. Então ele se harmoniza ao solo que o acolhe. Então, a gente tem druidismos também com essas diferenças. Um druidismo mais politeísta, um druidismo que fala do incriado como um princípio único, mas do qual se ramificam os demais. Enfim, então são muitas vertentes de druidismo. Mas, de maneira geral, todas elas se conversam, todas elas têm essa mesma raiz. E a gente usa muitos símbolos. Os símbolos, se a gente parar para pensar, eles falam diretamente com a alma. É quando você quebra o racional e através apenas de olhar, não só a sua mente relaxa e permite com que entre algo, como eu diria, a alma acessa algo. Então, por exemplo, aqui, eu trouxe algumas coisas. Esse aqui eu estava chegando aqui, na esquina ali. Ah, é sério? Você tinha que é, inclusive, um dos símbolos máximos do druidismo, que é um trevo. Nós temos o triskel, né, que são os 3 raios que a gente até coloca sobre a nossa fonte. Então, o druidismo usa-se muito o número 3, porque a gente parte também, tudo é muito tríade, né, como eu citei, né, lá no começo. No princípio da criação, há um ponto único, que a ciência pode até falar do Big Bang e tal, né? Quando esse ponto único se desdobra sobre si mesmo e se expande, aí poderíamos usar qualquer outro termo, até buscar termos da física, ele se desdobra em 2 polaridades, positiva e negativa. Né? Igual a gente tem para uma energia, para as energias, para acender uma lâmpada, né? Um polo positivo e um polo negativo. E o que faz com que, em qual momento não é mais o positivo e qual momento que não é o negativo? Há que existir um limite onde você, um ponto que não é o positivo e não é o negativo, que seria o neutro. Então, essa trindade é o princípio da criação. Então, na verdade, a gente olha para esse trevo, aqui está se explicando o princípio da criação, polos positivo, negativo e neutro. Então, essa força trina do princípio da criação, que do ponto único, tudo se triparte, né? Através da dualidade primeiro, e só tem como você saber que é dualidade, saber qual que não é qual, se tiver um limite entre os dois, que seria um terceiro ponto. E, inclusive, é um símbolo que a gente traz. E tem no cajado também, né? Tem no cajado. Eu até ia perguntar sobre o símbolo. Tem assim também ele colocado, que a gente chama de triban, que são os 3 raios sonoros e luminosos. Né? Seria do princípio único, isso jorra na forma de criação. Aqui também é uma outra forma de representar o triskel, né? Que eu também tenho. Eu ia te perguntar, que chamou atenção. Então, por exemplo, você vê, ó, e aqui eu falei muito brevemente sobre essa trindade, sobre o uso do trevo, e aí a gente vai pegando mais coisas. O trevo, por exemplo, os druidas têm muito a busca, ou pelo menos o conhecimento das ervas medicinais. Então, aí tem outro aspecto, que esse é o simbólico que eu falei. Tem o aspecto terapêutico do trevo. Ele tem princípios ativos. Então, os ovates é uma classe do druidismo. Podemos falar do que existe dentro do druidismo. Os bardos, os ovates, os eubages e os druidas. A classe dos ovates, que são aqueles que cuidam da terapêutica, usam veste verde quando estão num processo de estudo, são os que sabem extrair princípios ativos das plantas, sabem como macerar e extrair óleos essenciais. E aí vai um pouco além, porque ele não fica só nessa parte tão importante que é a ciência e química e tal. Vai para a parte energética também que essa planta tem. E a parte mágica que essa planta tem. E aí saber em qual lua que se colhe para que se potencialize tal princípio. E então aí, por exemplo, pode-se pegar o trevo e ainda ir para esse caminho. Então, a parte simbólica, que ele representa isso, que ele traz essa ideia da trindade, isso aí seria assunto a partir de um bardo. Os bardos são os poetas, usam roupa azul. Então, no processo de estudo, uma pessoa entra para o druidismo, ela é um marcassim, um filhotinho de javali.
Quando começa a estudar, ela é um marca assim, filhotinho de javali. Aí, ao longo dos seus estudos, ela vai se identificando mais, ou com o mundo das plantas, né? Ele vai vestir uma veste verde, ou com o mundo da poesia, da arte, da mitologia, vai vestir uma veste azul. Por que verde? Verde das árvores, das plantas. E azul porque tá com a cabeça sempre. Eu fui um bardo, né? Fui da linha dos bardos. Falam muito, falam bastante. É isso. E depois aí você vai pro grau de Eubage e de Eubage para druida. Esse é o caminho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso dizer, então, que o druidismo, ele tem um quê de alquimia, um quê de Wicca? Tem correlações? Eu responderia na primeira, um quê de alquimia, sim, um total de alquimia, porque a alquimia, na verdade, é uma ciência, né? Uma ciência mágica que não só o druidismo tem domínio dela, assim, estuda ela, né? Os Rosacruzes estudam, os templários estudavam, os chineses têm alquimia, né? A partir dos chineses, na Idade Média, os alquimistas em si, que recebiam esse nome, né? Como Nicolas Flamel e tal, que às vezes eram vinculados a algumas ordens esotéricas, que até se conversavam no passado, né? Druidismo, maçonaria, templários, tinham composições de se conversar. Então, com a alquimia, sim. Com a Wicca, porque aí já a Wicca não é uma ciência, a Wicca já é uma outra tradição. Então aí o que a gente tem é sim um laço de fraternidade. Assim como a Umbanda e o Candomblé tem um laço de fraternidade. São tradições que têm origens, em alguns momentos, inclusive, próximos, né? É incomum, tem mundo celta. O druidismo tem um período no mundo celta. A Wicca bebe da fonte também do mundo celta. E não só do mundo celta, ela bebe também dos egípcios, etc e tal. Então a gente tem, na verdade, uma ordem irmã, ou uma escola irmã. Legal, fantástico. Qual é a diferença do druidismo antigo para o moderno? Teve muita mudança? Sim. A gente encontra, né, a partir de Plínio, que era, né, na época de Júlio César já, né? Então, isso a gente tem registro histórico, físico. A gente fala assim, o druidismo tem dois tipos de registros, até vamos chamar. Um registro histórico mesmo, documentado, que vai ter textos em museus, etc. E um registro tradicional, oral, que esse você não tem como ter algo físico. Né? Assim como a bisavó da tataravó contava como era lá no país dela, antes dela sair e tal. Isso aí vai se passando de neto, de geração em geração, e você nunca vai saber exatamente os detalhes. Então a gente tem essa linha. E tem essa, como eu estou dizendo, histórica. Então, na época de Júlio César, tem relatos até hoje, quando os escribas de Júlio César descreviam os druidas. Os druidas, por exemplo, se reuniam para falar dos da Bretanha, que tem mais ligação comigo, embora a gente também tenha ligação da Irlanda, da Escócia, da Inglaterra. Se fala que ali na região de Chartres, né, que é uma região muito mágica, se via milhares de druidas virem de diferentes regiões para se reunir. Então era o quê? Era uma escola iniciática, onde as pessoas tinham que andar muitos quilômetros. Então elas eram provadas e testadas de muitas maneiras. Mas, por exemplo, eles descrevem os druidas usando suas vestes de linho branco, colhendo o visco com a foice de ouro. Isso está escrito, né? Então, e até hoje, então a gente não tem mais, a gente pega um carro e vai até um centro nosso hoje druídico, que nunca é um templo construído por mãos humanas. Sempre é no meio de um bosque. Esse é o templo druídico. Como que? Já aproveita e já descreve. Isso. Então, assim, a gente tem o que a gente chama de clareiras, as aberturas no meio de alguma mata. Geralmente ocorre na propriedade de alguém, de um irmão, né, de alguém, ou de algum lugar de domínio público, né? E ali a gente, então, se reúne debaixo de um bosque, que é um lugar que não tem uma interferência humana na construção daquele templo. Já que nós somos seguidores da natureza, para nós é o máximo como manifestação, né, de templo. Então, isso também era... Então, a gente vê ainda muita coisa similar com o passado. Essa reunião em bosques. Aí, por exemplo, vai me falar assim, então nunca... E quem não tem um bosque? Sim, tem irmãos que estudam no apartamento. Só que aí ele leva elementos. Ele põe a plantinha dele ali, uma pedra, um cristal para representar. Ele traz os elementos. Então, isso eu estou vendo ao mesmo tempo paralelo, a diferença do passado e do futuro, e do presente. No passado, a gente tinha que esse desafio de andar quilômetros para chegar, desafios muito grandes, só que já era muito da natureza. Hoje em dia tem algumas facilidades de acesso, mas ainda tem muita similaridade. Sempre ocorre na natureza. Como que tem como descrever como que é um ritual, cerimônia?
Então, uma cerimônia druídica, nossa, ela é assim, ela é uma cerimônia que vai ser de total contato com a natureza. Uhum. Né? A gente tem 8 rituais principais, né, no druidismo. Então, a gente vai seguir o que a gente chama de roda do ano. Porque, assim, nós não seguimos um livro específico, nós não seguimos um humano específico, um mestre que veio e ditou coisas, né? A gente segue a natureza. Então, nossos rituais vão ser marcados não na data de comemoração de alguém, de alguma coisa que foi escrita como importante. Não. Vai ser um evento cósmico, astronômico, natural que já acontece. Então, quais seriam eles? Tem 4 gigantescos que acontecem todos os anos. Primavera, verão, outono, inverno. Isso é físico, inclusive. O eixo da Terra, na primavera, vai estar de tal maneira inclinado que em determinada região, sul ou norte, vai estar acontecendo algo. Então, aqui para nós é primavera, a incidência de luz está idêntica para o dia e para a noite, tanto que aí é um equinócio. Se isso faz com que, por exemplo, todas as árvores, todos os animais, ao receber os raios que vêm do sol nesse dia desse jeito, eles passam a se comportar de maneira diferente. Imagina, as plantas começam a época bateu a primavera, a que é de produzir flor na primavera começa a produzir. Os hormônios que estimulam de repente uma ave, um animal a produzir hormônio para reprodução, porque agora é um momento mais propício pelo clima, vai começar. Quer dizer, se influencia plantas, animais, certamente influencia nós. E se nos influencia, a partir do que também? Se influencia esse físico, parte hormonal é física. Emoção está conectada com hormônio. E emoção está conectada, inclusive, com transcendente. Então, a gente faz rituais em cada uma das estações porque a gente capta essa energia. Então, como começa? Tem um arauto. Para dar uma descrição muito rápida, muito breve. Um arauto segurando o seu cajado. Ele vai representar aquele que todos vão seguir para entrar no lugar sagrado. O arauto seria um protetor. Ele vem na condição de o guerreiro que está ali na frente para impedir que qualquer coisa ruim se abata sobre o grupo. Aí todos vêm seguindo, uma música suave pode estar tocando. No caso, nossa clareira tem um círculo de pedras que fica na região de Ibirá, em Vila Ventura, numa comunidade que a gente tem, que chama Terra Mãe de Ibirá, onde abriga, né, esse grupo druídico. Aí o arauto anda, então é uma cerimônia diurna. O arauto vai andar em sentido solar, ou seja, em sentido horário, todo mundo seguindo ele por 3 vezes. O arauto para, todo mundo vai passando e vai parando após o arauto e compõe um círculo. Feito isso, aí vem as devidas proteções. Então, o druida diz: amado arauto, queira ir aos 4 ares, entoar o som e certificar-se da paz. Aí ele cata uma trompa, uma concha, toca essa concha. Ao norte, a paz em nós, entre nós. Todos repetem: sim, ao norte, a paz. Depois vem, ele protege com círculos mágicos, com o cajado. E aí desenrola um simbolismo daquela estação. É primavera? Vai ter um momento que vai lá plantar o trevo, que é o símbolo da primavera. É inverno? Vai ter um momento que o druida vai lá colher o visco do galho da árvore que vai cair no linho branco. Aí vai ter oferenda, o momento que vão todos colocar uma oferenda lá no meio desse círculo. E depois encerrar ritualisticamente. Se desfazer o círculo, sair em fila e se retirar. Então, assim, bem, né, no esqueleto da coisa, é assim que acontece na cerimônia. E o interessante disso, que me parece bem uma questão de abrir portais que conectam com reinos e você beber dessa fonte. É mais ou menos por aí? É totalmente por aí. Você usou, inclusive, os termos druídicos como nós usamos. Olha! Já coloca ele pra... Vamos lá. Já sou noviço. É um marca-sim. Eu vou até explicar por que chamamos de marca-sim. Assim que eu responder isso pra você. Isso, já vou colocar esse apelido. Hã? Já vou colocar esse apelido nele. Então, assim, e é justamente isso, porque esses portais, a gente sempre fala isso quando a gente tá junto lá. Eles independem se você está fazendo uma cerimônia druídica aquele dia ou não. Ele vai acontecer. Então, o druidismo, a gente fala assim, a magia que a gente faz no druidismo não é aquela magia que eu pego o meu interesse e falo que alguma força maior ou uma força da natureza tem que mudar o seu curso, curvar-se diante da minha vontade para fazer o que eu quero.
Não, nunca. A magia druídica é aquela que entende o curso do rio, para onde ele vai passar que não é tão interessante e constrói o seu próprio barco de maneira a aproveitar o que já existe. E ainda muito humildemente, sem causar dano a nenhum ser. Em druidismo jamais se faz uma magia que amarre, hostilize qualquer ser, nem planta. Para colher a folha, eu tenho que pedir e sentir que eu tive autorização para colhê-la. Essa é a magia. Então é isso, exatamente isso. A gente aproveita os portais que já existem, abre os nossos na condição de humano para se harmonizar e receber essa energia, como você também disse. Fantástico. Então é uma sintonia que a gente faz com aquela força que já está ali, né? Com a força da natureza, que nós somos, inclusive. Uhum. Né? Muitas vezes a gente se vê diferente da natureza, ou longe da natureza. E nós somos, na verdade, parte dela. Tem até, você me lembrou de um detalhe, que isso daí eu não sei por que eu faço, mas eu faço. Uhum. Toda vez que eu vou pra praia, e aí as pessoas me perguntam assim, você tem medo do mar? Eu falo assim, eu não tenho medo e não tenho desdém também. Eu tenho respeito. Então, toda vez que eu vou entrar no mar, eu peço autorização, por tão pequeno que eu sou, para entrar naquela imensidão. Sim, essa é também uma visão druídica nossa. A gente sempre pede licença, permissão, porque é se reconhecer maior, a natureza é maior que tudo. E aí, nessa hora, o druidismo, por isso que eu falo que são tradições irmãs, os povos originários, nossos indígenas, verdadeiros donos dessa terra, né? Os africanos, na sua sabedoria ancestral, né? Os shintoístas no Japão, os aborígenes, os povos originários do planeta, na verdade, sempre foram muito respeitosos. Eu diria assim, a humanidade perdeu a linha quando ela se distanciou dos povos originários. Exato. E tanto, por exemplo, assim, até para citar então assim, e druidismo? Mas druidismo não é celta? Né? Não, druidismo não é celta. O druidismo passou dentro do mundo celta, como agora aqui nesse momento um druida está passando dentro do mundo brasileiro, sendo brasileiro. A gente diz assim, ó, druidismo, que é naquela pergunta primeira sua, inclusive, o que é druidismo? Druidismo, uma das traduções eu poderia dizer, é se harmonizar com o solo que o acolhe. Então o druidismo não está aqui impondo-se sobre povos originários daqui. Pelo contrário, o druidismo daqui aprende com os povos que já tinha aqui. Então o nosso druidismo é um druidismo brasileiro, não é um druidismo celta. A gente pode fazer uma oferenda para os povos daqui, para os caboclos daqui, para os seres daqui, e em seguida fazer a cerimônia que vem de um tempo celta. Por quê? A gente ainda na nossa tradição reporta que foi anterior a esse momento celta que o druidismo teve origem. No que a gente chama de Atlântida, no mundo Atlântico. Aí está a nossa origem. Que também ainda não é a total, porque ainda vem de coisas maiores e mais anteriores. Lemúria, talvez. E talvez até outros mundos. Como faz pra se tornar um druida? Basta querer. Só? E aí, o que acontece? Procura quem? E me procurar. Vamos lá, Gilvan, a dica. Não, Fica a dica. Me procurar no sentido não assim, né? Porque existem muitos caminhos. Existem muitos grupos. Inclusive na internet, você encontra lá, né? Mas aqui em Rio Preto? Então, eu vim para São José do Rio Preto em 1996. Puxa. 97. Nem era nascido. Não, 96 Eu vim em mesmo. 96 pra cá. Não, 96. E eu já era membro desse colégio de druidismo que eu faço parte, que tinha origem em Niterói, que tinha origem na França. Ah, que legal. Onde eu pude ir, depois de muito tempo, em 2012, eu pude ir lá na França, na origem, aonde começou esse druidismo. E aí, quando eu vim pra cá em 96, eu já era membro de 2 anos já de estudo, e aí foi se desenrolando ao longo de até hoje, né? Então, assim, colégio, um grupo que eu conheço mesmo é o nosso. Existem, talvez, com certeza, muitas outras pessoas que fazem parte de espiritualidades parecidas, ou até mesmo de druidismo aqui. Eu não conheço, não sei, tá? Então, assim, na nossa linhagem não se paga nada, não tem custo. A pessoa me procura, eu sou o coordenador da região, sou o druida da região, e ela vai se filiar, no sentido assim, ela vai se inscrever com a gente, e ela vai passar a receber aulas online, onde tem os estudos que a gente vai estudar. Alquimia, magia, poder das plantas, simbolismo, astronomia, astrologia, radiestesia. Nossa, cura. é vasto. É vasto, é muito amplo. São as diversas ciências da natureza. E aí ela vai estudando. Em determinado momento ela deu um tempo lá que ela entra como marcassim. Então, rapidamente... Marcassim seria... deixa eu contar rapidamente. Então, ela entrou para estudar
ela é um filhote de javali. Marcassim é o nome que tem o filhotinho de javali. Por quê? Essa mitologia vem do mundo celta, dos bosques de carvalho. Esse carvalhinho que nasceu na minha casa, de uma sementinha que eu trouxe da Espanha, é a folhinha de carvalho que representa os druidas. Tá aqui na nossa cruz druídica. Um dos símbolos que a gente tem. Vou dar até um zoom aí. Tá. Olha lá. Aqui. Olha que coisinha linda. Essa é a folhinha de carvalho que tá aqui, ó, representado em nossa cruz druídica. No círculo mais externo, que representa Keogan, o incriado, o todo. Essa cruz aqui tem toda a simbologia astronômica, astrológica, mágica, telúrica, de calendários. Legal. Enfim. Então, lá nos bosques de carvalho, os javalis, isso é até hoje os franceses usam às vezes para procurar trufa, né? O cogumelo lá. Então, assim, o grande porco, o grande javali velho, ele entra num bosque de carvalho, ele é tão experiente, ele vai direto num carvalho velho, sabe que tá assim, pelo cheiro muito sutil, ele sabe onde tem uma trufa, que é o cogumelo. Ele cava ali e já vai direto e come, porque o javali come trufa, sai procurando pelos bosques de carvalho. O marcassim, que é o filhotinho, ele ainda não tem essa experiência que o javali velho tem. Ele entra num bosque, ele tá até sentindo um pouco do cheiro. Ele fuça um pouquinho aqui, larga. Fuça um pouquinho aqui, larga. Porque ele tem tanto desespero e tanta ansiedadezinha ainda, e ele não chega na trufa. Até que o javali velho, a javalina, né, a fêmea, vem ali, cava para ele e mostra para ele como chegar nessa trufa. Só que aí isso é uma analogia do conhecimento druídico. Porque o bosque de carvalho seria o grande bosque da vida. O javali ou a javalina seria o druida ou é a druideza. E o marcassim é o estudante que está começando. Então a gente quando chega no druidismo, tem alquimia, já quero fazer ouro. Como é que faz chumbo virar ouro? Tem cura? Já quero curar isso meu. A gente ainda está um pouco ansioso. E com o passar do tempo, esse javali, esse marcassim, javali pequenininho, que é o primeiro estudante, ele vai crescendo até ele se tornar o druida, o javali velho. Então você chega, você é marcassim, passou um tempo, faz estudos, faz uma iniciação, recebe veste, você vira um discípulo. Passou mais um tempo, 2 anos, 3 anos, estudou, virou um bardo ou um ovate, que eu expliquei lá atrás, né? O bardo das poesias, o ovate das plantas. Passou mais um tempo, ele vira um eubage, que junta as duas linhas. Que aí ele já tem a roupa que ele tinha da cor azul ou verde e passa a ter uma parte branca na cabeça. Passou mais algum tempo, ele fica todo branco. Igual aqui, né? Nessa minha imagenzinha aqui. Que sou eu, que ganhei do meu marido isso aqui num presente de aniversário, numa festa de aniversário surpresa com tema druida. Você tá brincando. Meu maridinho é cheio cheio de surpresas. Beijo pro Gabriel, Leandro. E aí saiu esse druida. Então aí fica todo branco quando você chega no grau de druida. Qual que é o tempo do começo ao final? Então, tempo. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Porque se a gente segue a natureza, se a gente não tem dogma, então olha só, que tradição louca, não é porque eu faço parte de outras coisas também, não só do druidismo, mas não vou mentir que eu me encanto imensamente pelo druidismo, como espectador mesmo, porque eu não sou o criador, não sou o fundador, não sou o dono do druidismo, eu sou na verdade um membro, um irmão mais velho em alguns sentidos, para alguns daqui de Rio Preto, mas tem muitos meus irmãos mais velhos em outras regiões, né, José Idail em Salto, Dorinha, Silvia, enfim, os druidas da França, né? Então, assim, esse respeito também pelo mais velho está muito presente. Isso é fortíssimo, o respeito pelo mais velho. Então, toda cultura muito bem desenvolvida trabalha nessa linha de mestre e discípulo, né? E nessa coisa de você aprender com o mais sábio, com o mais antigo e tudo, né? Então é fantástico por esse ponto de vista, né? Sim, muitas tradições autênticas, assim, né? De povos originários mesmo, também como já citou, tem essa ideia. E aí o druidismo, ele não faz essa ideia dogmática, de que o mestre, ele é o soberano senhor de saberes, e o discípulo, não. Não, então, que nem às vezes eu disse, né? Eu trilhei bastante tempo, sou mais velho para alguns, mas eu não sou senhor de nenhuma sabedoria, porque, na verdade, nós todos estamos em busca de entender através da própria mãe natureza. Então, às vezes, eu sou um facilitador, um irmão mais velho que já andou um pouco. E por isso que às vezes eu falo, né? Me procurar, porque eu vou saber falar agora como que você estuda nesse grupo. Mas você tem muitas outras pessoas que podem ensinar em outros grupos, inclusive, né? Não, fantástico.
os druidas acreditam em algum tipo de divindade ou força maior? Então, aí Então. eu vou pegar carona nesse gancho que a gente estava falando aqui agora, então. Como eu disse, para mim é muito fantástico por isso. Não, imagina, não ser dogmático. O que é não ser dogmático? Imagina diferentes druidas, todos nós estudamos astronomia, astrologia, radiestesia. Os temas podem ser em comum. Oferendas, elementais, fadas, seres da natureza, deuses. Só que cada um pode ter visão totalmente diferente e sem ser considerado errado. Pode ter um ateu que vê apenas os deuses como uma representação simbólica, cultural e simplesmente poética da humanidade fazer suas pinturas dos seus próprios devaneios internos. Tá tudo bem. E ele é respeitoso e participa e tal. O outro também pode acreditar em deuses, fazer oferendas e tal. E é também respeitoso para aquele que pensa diferente. Pode todos sentar na mesma mesa e serem todos membros do mesmo druidismo. Imagina, isso é fantástico, não ser dogmático. Tá. Só que aí a gente tem, então, a partir tanto dos mitos, das observações, o que vai diferenciar agora, quando você me pergunta se tem divindades, então assim, tem divindades. Tem representações divinas. Então, mas aí o que vai ser isso? Isso é muito particular. Então, por exemplo, ó, na minha linhagem, a gente fala que tem o incriado. O que seria essa forma de falar? Seria uma maneira de dizer que há algo percebido, sentido, que simplesmente é. Sempre foi. Sempre será. Então não dá para dar nome. Nunca foi criado, por isso que é incriado. E ainda fica no masculino por dificuldade de uma língua nossa. Mas seria gênero... Né? Poderia ser incriade, e seria melhor aí nesse, né? Mas por um ajuste de língua que não consegue abarcar nem isso. Imagina, nenhuma língua jamais conseguiria abarcar isso. Então, assim, esse princípio único, essa força única, essa geração de tudo. Então, a gente tem essa ideia. Como você vai entender ela? Particular seu. Depois, lembra que eu falei que desse uno, as coisas se tripartem. E do se tripartir, é como se fosse um óvulo. Imagina que é um óvulo, que ele começa a se replicar, se replicar, se replicar. Depois de um período de tempo e espaço, aquilo que era um ponto único agora é rim, pulmão, fígado, células, sangue. Mas se você esquecer tempo e espaço e pensar numa coisa que simplesmente tudo isso que você falou agora, órgão, pulmão, não sei o quê, ainda é o óvulo. Ainda é o todo. Então, essa é uma das ideias propostas para olhar os deuses. É um próprio todo se manifestando de forma diferente, mas não deixa de ser ele mesmo. Então tá, então aí a gente tem que aqui, ó, que tá Cernunnos e Queriden. Deixa eu ver se eu abaixo aqui um pouquinho. Eu posso erguer aqui um pouquinho? Consegui abaixar. Cernunnos. Que é druida ou não? Que é da religião druida? Que isso aqui é, na verdade, da mitologia celta. Onde os druidas, quando saíram do seu momento Atlante, também estiveram. E se desenvolveram ali. Então, o que é Cernunnos? Aqui, ó, representado. É uma figura masculina, com os pés de cervo. É de cervo aqui. Chifres também de cervo. Tem um torque, né? Eu também tô usando um torque aqui no meu pescoço. Tem uma pulseira parecida com isso. Igual. É uma representação de onde tem polaridades diferentes, né? Como aqui, ó. São duas polaridades criando um campo energético aqui no meio que produz saúde, etc. Mas aí, os assuntos druídicos são muito longos, porque se demora mais ou menos uns 20 anos para você chegar no grau de druida. Eu comecei em 94. Então imagine. Enfim, para chegar a druida há um certo tempo atrás. Estou revelando minha idade já, hein, para. Druidas costumam ser bem velhinhos e parecer bem novos. Né? Que bom, eu vou virar druida. Então assim, aí Cernunnos, tá, então aí, ó, uma serpente enrolando a sua própria mão. Aqui tem muita simbologia. A serpente pode estar simplesmente representando as correntes telúricas. Aquilo que silca a terra. E que correntes que não tem bem e mal nisso. São forças da natureza que estão aí, tão telúricas, né? São da terra, que produzem efeitos se você estiver exposto sobre ela. Então aqui está mostrando uma força da natureza, um deus aqui representando, que consegue dominar, canalizar essas forças. Ele tem aspectos animais e humanos, e aí divinos ao mesmo tempo, uma questão meio realeza,
Porque ele, na verdade, abarca todos os reinos. Senão não poderia ser chamado de divino. Se ele não abarcar todos os reinos na composição do ser que não seria divino. Então, assim, aí pode ser que seja uma divindade que existe. Alguns falam que são protetores do bosque. Se você for no bosque, assim como tem o nosso curupira, tem nosso boitatá, que são protetores da floresta, muitos indígenas garantem que viram, que se depararam com seres assim. Os celtas também. Os antigos que moravam no sítio viam muitas coisas. Meus pais, que são do sítio, viam muitas coisas. Se existe um ser Nunus no meio dos bosques, não sei. Pode ser que exista. Seres, né? A gente fala muito no druidismo de mundos que se interpenetram. Que talvez a nossa sociedade nos levou a uma condição tão artificial também que a gente não consegue mais ver, mas está aí. Consagra ayahuasca que vai ver tudo. Exatamente. Pergunta pro Giovanni. Verdade. Temos lá em casa também. Então, assim, esses mundos se interpenetram. Pode ser que seja uma potência, um ser, um deus, também de outros reinos? Pode. Pode ser que seja apenas uma representação mitológica, simbólica de falar isso. A busca de harmonizar forças do céu, da terra e da natureza. Queridem. Desculpa te interromper. E também me parece em posição de lótus. Está, isso, uma posição de soberania até também, de domínio das emoções, da energia sexual, porque se você parar pra pensar, aqui ó, tem essa parte chakra básico, está bem alinhado ali, com as pernas cruzadas de certa maneira, né? Então, assim, tem toda uma composição de harmonia. E tem, né? A gente também tem as posições que a gente chama de yoga druídico aí, né? Que legal. Queridem tá representando aqui, ó, como a senhora que cuida do caldeirão. Eu achei que era até tivesse a ver com Wicca. Então, tem também. Tem? Queridem e Ser Nunus são divindades que a Wicca também respeita e traz pra dentro da cultura dela. Assim como se você falasse, ó, orixá. Ah, você fala de orixá, então você é da Umbanda? A pessoa pode falar, não, eu sou do Candomblé, porque também tem orixá. Entendeu? Então é a mesma coisa. Há divindades, porque elas têm fontes irmãs, mas às vezes foram por rumos diferentes, né? Posso contar uma historinha muito rápida? Claro. Deve. O mito de Taliesin. Taliesin foi um bardo, druida, que conta-se a seguinte história sobre Queridem, a grande mãe, a grande deusa. Conta-se que Queridem tinha 3 filhos, né? Um belíssimo, um belíssimo e muito forte, uma belíssima, uma filha belíssima e um muito feio, desprovido de todos os saberes. E ela, então, inconformada com esse filho que não tinha esses atributos como seu outro filho e sua filha, ela busca um cego, muito forte, que não podia ver, e um hominho muito pequenininho. Talvez fosse como um elemental, um ser da floresta, um homenzinho muito pequeno, e põe esses dois como escravos dela para mexer um caldeirão, né? Para mexer um caldeirão por 1 ano e 1 dia. Sem parar. Ali todos os dias ela passava, jogava as ervas necessárias, fazia os símbolos, os ritos e ia embora. E os dois tinham a obrigação de ficar revezando e nunca deixar de mexer. Quando fez 1 ano, e faltava então, portanto, 1 dia, naquele borbulhar, que agora a poção estava muito grossa, muito, né? Guion, que era o pequenininho, tá lá mexendo na vez dele e uma bolha explode daquele líquido, sobe e pinga na ponta do seu dedo. Na hora, pelo queimar o dedo, aquela coisa, né, de dor, ele levou imediatamente na boca. E né, para tirar a dor. Nisso que ele fez, ele, na verdade, abarcou ali a potência que tinha toda daquela poção, porque aquela poção iria ser reduzida somente a 1 gota, que é o que a deusa precisava. E ele a tomou. E nessa hora ele passou a ter o atributo de ver todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Ele passou a ter todos os atributos de conhecer todos os universos, o cosmos dentro de si, como se tivesse tomado uma ayahuasca. Foi ayahuasca com rapé, com tudo. Ele se desdobrou em todos os conhecimentos do céu e da terra. E nisso que ele viu, que ele e esse outro que estavam ali mexendo só serviram para isso. E assim que ela viesse agora retirar a gota, ela ia matá-los, porque não precisava. E ao ver isso, ele simplesmente saiu
correndo, desesperado. Ela chegou então, que era o último dia, para buscar a gota e viu o estrago feito. Os dois, ela matou o outro, o grande, mas o pequenininho, Gwion, já tinha fugido. Ela enraivecida, não se conformando, depois de um ano de trabalho, de magia, saiu desesperada, louca de raiva em busca dele. E Gwion correndo. Nisso, quando ele vê que ela está se aproximando, ele se torna uma lebre para correr mais. E sai correndo, correndo. Ela, para alcançá-lo, se transforma num lobo. E vai em cima. Quando tá quase para pegar, para mordê-lo, ele vê um rio ao lado, se transforma num salmão e pula na água. Ela, então, imediatamente se transforma numa lontra e pula na água. E vai, desesperadamente. Quando tá quase para pegá-lo, ele então sai da água e vira um pássaro. E sobe. Ela se transforma num falcão, num gavião e vai em cima. Quando tá quase para pegá-lo, ele se transforma num grão de trigo dourado, porque ele vê lá embaixo um celeiro cheio de trigo, assim, a céu aberto, tá aberto, e ele cai naquela montanha de trigo pensando, agora eu escapo, porque todos esses trigos. Ela imediatamente se transforma numa grande galinha preta, desce ali e vai comer todos os grãos, até comer todos, e garantir que tinha engolido ele. E se sente feliz. Perseguiu até pegar e matá-lo, engoli-lo. Passado alguns dias, ela vê que tem algo estranho e percebe que ela está grávida. Então, na verdade, ela se engravidou do próprio grão que ela comeu. Ela não matou ele. Ela, na verdade, como ela é a senhora da vida e da morte, ela é a geradora de tudo. Tudo se transmuta ali. E ali nela, aquilo alimentou e ela ficou grávida. E aí ela fazia o quê? Agora seria o filho dela. Quando ela pariu, nasceu esse filho, que ela olhou, ele tinha um semblante tão belo e brilhava tanto que ela chamou ele de Taliesin, aquele que tem a fronte brilhante. E não teve coragem de matá-lo, porque ela falou, assim que ele nascesse, que ela ia matá-lo. Mas a hora que ela viu a beleza, a força, ela colocou ele num cesto de peles e pôs num rio. E aí ele foi parar na casa de um rei, e aí uma outra história, para outro momento e tal. Mas o que mostra esse mito? Muito rapidamente. Você para pensar, Queriden é o quê? É a mãe natureza. É a mãe natureza. O que a natureza faz todos os dias com cada um de nós? Ela corre incessantemente atrás de nós para nos engolir. E ela vai fazer isso, a gente sabe. No fim, não vai ter ninguém que vai ficar sem ela engolir. Não adianta, a luta já está perdida, entre aspas. Porém, o que acontece no final, quando ela engole? Todos renascerão mais brilhantes após ser engolido de volta para dentro do útero dela. Então esse mito, entre tantas outras coisas, olha, para ver os animais que citou pro estudante atento, ó, se for estudar já tem que estar atento. Cada um dos animais era um elemento da terra. Um era do terra, água, fogo, ar. E predador e presa. Que é a dualidade que a gente fala, que é uma composição do mundo de Abred. Nessa cruz druídica, a gente representa 3 reinos aqui. Gwynedd, que é o círculo maior. Aliás, Keogan, que é o círculo maior, que representa o incriado todo, então por isso que abarca todos. Abred, que está logo depois aqui, que está dentro desse pedaço aqui, enfim, né? Tá, aqui, que representa o mundo que a gente está experienciando, tanto encarnado ou desencarnado, mas é o mundo da condição de experienciar. Então é onde tem dualidade, dia e noite, bem e mal, grande e pequeno. E nossa busca é chegar no centro. Que já que a gente não pode ser o todo, mas a gente pode chegar no centro, que é Gwynedd, o reino da luz pura, o reino da luz branca, muito parecido com todas as tradições que diz chegar a uma condição de iluminação. Também é essa busca. E também em muitas muitas culturas espiritualistas, o corpo mental ele é uma bola de luz mesmo, né? Então, de fato, a gente está numa situação de experimentar, de experienciar, mas a gente vai evoluindo para ir perdendo as massas de fora, sendo lapidado até chegar na luz, né? Nesse todo que amálgama, né, tudo isso. Fantástico. Sim. Qual é a visão sobre a espiritualidade e a vida após a morte? Então,
isso é como a gente fala, né, sempre, o druidismo propõe, né, e é por isso que a gente vai sendo, quando vai sendo estudando druidismo, a gente vai se propondo que a gente vai ganhando autonomia para responder nossas próprias perguntas. Embora tem, sim, coisas lá que tá escrita, que um druida mais velho do passado escreveu, que a gente vai respeitar, que a gente vai buscar, sim, tem textos muito, mas, tipo, responder assim, ó, no druidismo fala que após a morte nós vamos fazer isso e aquilo, não vai existir. Então aí tem uma proposta, tá falando assim, pela lógica de observação, parece ter reencarnação, por exemplo. Parece não ter, que isso aqui é muito... Até pela repetição dos ciclos. O sol nasce todos os dias e tal, e volta. A gente vê que o que? O mesmo animal, ele morre. É um loop infinito. É um loop infinito, exato, porque a Brede, que a gente falou que é uma condição que seria todo esse planeta estar em Abrede, nessa visão druídica, é muito parecido com o que os budistas chamam de Sansara. É algo que pode ser lindo e horrível, grande e pequeno, mas é uma prisão infinita. E quem domina esse lugar, quem é a dona desse lugar? Queridem. Então... Já tô querendo fazer amizade com ela. Ela é a grande mãe. A mãe é a que dá a vida, mas também é a que castra. É a que te dá tudo, mas que não quer que você se distancie dela. Então, esse mundo é isso. Então, qual seria parece ter... Porque, não sei, parece muito. Até por muitas tradições falam dessa reencarnação. Pitágoras também foi iniciado nos druidas. Falar da reencarnação, os egípcios falavam. Fica, né, a gente, até mesmo na nossa analogia nossa de humano do dia a dia de hoje, a gente chega em casa, o que a gente faz? Troca de roupa, toma um banho, se refaz numa noite escura, acorda, põe outra roupa e tem outra experiência. Parece que é muito parecido com o que a gente faz com o corpo. Tem um dia de 90 anos, 80 anos, seja o que for, chego lá à noite, fim da vida, tiro essa roupa, tem uma noite, que seria um pós-vida, pego outra roupa, visto e tem outro dia de alma. Então a gente acredita que tenha. Acredita não, né? Porque, como eu disse, pode acreditar ou não. Suspeita que tem reencarnação, que após a gente possa ter planos, dimensões, mundos, coisa que até a física quântica hoje já vem falando. Infinitas possibilidades, infinitos agora. Então, me parece que o druidismo, ao invés de ele te dar respostas, ele te proporciona conhecimento suficiente para você ter as suas próprias epifanias, né? Exatamente. Temos conhecimentos assim, né? Então, talvez mais... Como eu disse quando eu falei sobre princípios ativos de plantas, sobre macerar plantas. Sim, temos coisas. Porque também você tem que partir de alguma coisa material. Então, por exemplo, temos o solstício e o equinócio que acontece num dia preciso que eu não marco aleatório por filosofia. Sim, só que a partir daí eu vou. A partir da base que a natureza me dá, mesmo física, material e tudo, é que eu vou construir na minha, né, as minhas próprias conclusões. É exatamente isso. Fantástico. Tem mais duas. Qual é o papel das árvores sagradas no druidismo? Como são relacionados isso? Então, o druidismo, como eu disse, ele respeita o solo, né, que o acolhe. Ele respeita todos os seres como parte da grande mãe natureza. E as árvores, elas sempre tiveram um papel muito importante. Hoje em dia, por exemplo, até agora tem umas pesquisas bem recentes que mostram essa conversa das árvores no planeta inteiro. Não sei se vocês viram, tinha até um programa na Netflix sobre, acho que fungos, que mostrava fungos interligando no mundo inteiro através de raízes de árvores e dessas teias de fungos, onde se possibilita que até mesmo uma árvore fale com a outra, seres... É que nem uma rede de internet mesmo. Como uma rede de internet mesmo, como os nossos neurônios. Como uma rede neural do planeta. Então, tem esse aspecto que eu vejo que quanto mais a ciência esmiuçar, uma hora ela vai chegar a falar de temas que a gente hoje chama de espirituais como... Algo natural do dia a dia, né? Exato. Da né? sociedade. Então, assim, as árvores sempre tiveram um papel muito importante. A gente pode citar muitos. Então, elas abrigavam os druidas e abrigam para os seus ritos. Sim. Né? E aí elas têm ligação entre o céu e a terra. A gente tem uma parte do estudo, quando você está no grau de discípulo. Depois que você estuda como marca assim, lá o filhotinho, comecinho.
Aí você vai para discípulo. Aí tem lá dentro, porque a gente também tem práticas que você aprende. Experimentos de magia, de alquimia, de terapias de cura. Então aí tem um que chama dendroterapia. Uma série de exercícios, na verdade. Onde você aprende a se curar através das árvores. Qual árvore e qual tipo de interação que você faz através de um abraço, através de uma meditação, através de uma visualização, através de uma posição de se sentar atrás de uma. E aí cada uma delas com alguma força. Então, por exemplo, aqui, eu trouxe aqui, né, tanto o carvalho que a gente falou. Por quê? O carvalho lá na Europa, ele é uma árvore assim, ó, milenar, vive mais de 3.000 anos, demora não sei quanto para crescer, tem raízes imensamente profundas. Ele é diferente de uma macieira, que é delicada, com um raminho bem fino, que produz uma flor delicada, mas que está cheia de magia, de propriedades terapêuticas através de aromas, de encantos. Esse está muito forte, resistente, com taninos que expulsa bactérias, vírus. Então, assim, ela vem representar força. Então, as árvores, dá para fazer tanto uma série de apanhados desse universo, representação simbólica. Propriedades de cura de cada uma, né? Então o significado que elas trazem. Então, por exemplo, aí isso lá na Europa. Aqui no Brasil nós temos aqui só uma sementinha de jatobá, porque aqui nós não temos os carvalhos. Eu tenho esse porque eu trouxe uma bolotinha, né, de outro lugar, que tá aqui, né? Inclusive essa aqui é uma bolotinha de carvalho, ó. Ah, que legal. E aqui essa é uma sementinha do jatobá. A gente fez uma correlação energética, simbólica, onde o jatobá aqui no Brasil tem a mesma representatividade do carvalho lá. Então as árvores para nós são nossos mestres. A gente fala assim, que é mais aula do que se aprender com o silêncio de uma árvore. Todo mundo, se vê uma árvore gigante, se você ficar olhando para ela, parece que ela é tão sabedora que ela já se absteve até de falar. Mas o Gilvan teve uma experiência na ayahuasca, né? Com a árvore. Você comentou, né? Mas antes eu tinha que fazer um humor. Porque a gente fala que o nosso podcast, ele é bem humorado, né? Eu percebi, me empresta o javali e me empresta a sua semente aqui. Sim. Quer que tire? Druidismo. Não, pode ficar. Druidismo, gente, tem muito a ver com a Era do Gelo. A castanha é igualzinha. E tem mesmo. E aqui tá o javali. Faltou o Cid. Mas sim, no meu caso, a minha primeira consagração do ayahuasca, a visão que eu tive foi de uma árvore. Eu sou muito contemplativo, muito. Então eu viajo não necessariamente para poder comer as comidas mais caras, apesar que eu gostei da coisa das trufas. Mas eu viajo muito mais pela natureza e pela contemplação. Tanto é que eu gosto de vistas muito longas, canyons e tal, assim. Eu acho fantástico. E fui presenteado, né? Eu tô ali, a força ainda não havia chegado e eu olhando para uma árvore. E nada, dali a pouco a árvore virou uma coruja gigante. E começou a se transmutar ali na minha frente em vários animais. Eu achei isso fantástico, porque foi onde a minha experiência começou, foi na natureza. Então eu achei fantástico. Talvez pela minha reverência, eu fui presenteado com essa visão. E é isso, porque assim, então no druidismo essa questão de ver as árvores como mestres, como aqueles que ensinam esse silêncio, essa força, gente, uma árvore vive mais de 2.000 anos, 3.000 anos. Aqui em Ribeirão Preto tem um jequitibá, que também é uma árvore de grande poder, que já tem mais de 2.000 anos. Você imagina, então esse é o papel das árvores para o druidismo. Aquelas que ensinam, aquelas que trazem simbologia, aquelas que têm princípios ativos de cura. E a gente vê hoje em dia o tanto de falta que tá fazendo a árvore no mundo, né? Se a gente não recuperar isso, eu não sei se vai dar tempo. Eu não sei também se vai dar tempo. Da minha parte, para finalizar, eu queria saber sobre o vestimenta que você comentou, como funciona isso. Quer que eu pegue? Se você quiser, eu posso colocar. Tá. Gente, tinha que ter feito o programa inteiro assim? Não é verdade? Olha que legal. Embora o programa seja muito mágico, esse é para momentos mais mágicos, assim. Exatamente. Então vai, explica a vestimenta. Quer colocar perto assim? Que aqui, né, tem um mini eu aqui. Um mini eu. Então assim, essa veste, na verdade,
a pessoa quando entrou, ela recebe só essa túnica, né? Só essa parte de baixo, que é uma túnica normal ali, né? Assim, e com manga aqui e tal. E ela vai ser azul para aquele... Primeiro ela entrou, ela não tem veste nenhuma específica, ela vai com as roupas usuais do dia a dia dela. Que ela é uma marca assim. Ela virou discípulo, ela vai ter a primeira investidura. Ela recebe, então, uma veste, uma túnica azul, se ela for o poeta, né, do mundo dos bardos. Ou uma túnica verde, se ela é o ovate, aquele que cuida das plantas, medicinas, curas. Passado mais um tempo de estudo, ele vai receber essa parte aqui, que é o véu de cima. Só que na mesma cor daquilo que ele tinha. Verde, se ele era um ovate. Bardo, se ele era da linha dos bardos. Só que então antes ele era um discípulo a isso. Discípulo a bardo, discípulo a ovate. Então aí na iniciação que ele passa a ter, que recebe isso, é uma grande iniciação, muito forte, muito séria. Aí ele passa a ter o véu da mesma cor, e aí ele se torna verdadeiramente um bardo ou um ovate. Passado mais um tempo, essa parte de baixo, então, esse jabô aqui também, essa gravatinha, ela também vai acompanhando as mesmas cores. Chegou depois de mais uns 10 anos, 15 anos de estudo, essa parte de baixo, a túnica, vai ser retirada ou melhor, vai continuar essa túnica e esse véu vai passar a ser branco, esse negocinho branco, porque ele está chegando perto do grau de druida. E aí ele é um eubage, aquele que junta as duas linhas. E no fim ele fica todo branco, que, né, a reunião de todas as cores, é a busca, na verdade. Então, assim, a gente fala, não é porque chegou no grau de druida que agora você é senhor da sabedoria, mas agora você chegou, eu diria que agora você vai começar com mais propriedade a buscar. Você vai entender o tanto que você é pequenininho, o tanto que você não sabe nada mesmo, né? Então, essa é uma representação, né, das cores e da veste. Fantástico, foi muito pedagógico a forma como você colocou, né, esse passo a passo. E eu, apesar de gostar da espiritualidade, como que eu posso dizer, livre, como é o druidismo mesmo, eu acho essa parte ritualística também muito interessante, né? Eu acho muito interessante. Eu acho que esses cerimoniais, essas coisas remontam mesmo exatamente desta região ali que pega desde o Oriente Médio, né, o norte da África, que eu acho que ali nasceu muito cerimonial ali, né? Sim, muito, muito, né? De maneira geral, o ser humano, ele é cerimonial, ele é ritualístico, né? Você pode pegar os povos mais antigos, né? Eles já têm sua forma de, ao perceber que o corpo fica sem vida, fica inerte, ele já tem as pedras que coloca em volta, o que leva... Então já começa representações ritualísticas desde pré-história, vamos dizer, né? Então o ser humano... Porque eu diria que são linguagens da alma, né? São linguagens que transcendem. E me ocorreu um outro detalhe aqui. Quando você falou no cerimonial, ali perto de Ibirá, você falou que tem uma roda de pedras, né? Isso, um círculo. Então, esse círculo de pedras também faz parte dos símbolos sagrados, desse conhecimento dentro do druidismo? Sim, porque na verdade, assim, ó, a gente, como estuda radiestesia, telurismo, né, as correntes telúricas. Então, se a gente for procurar depois na internet, megalitos celta, por exemplo, embora tenha megalitos no mundo inteiro, na Amazônia tem, em todos os países tem, que era o quê? É como se fosse uma acupuntura do planeta, que os povos também entendiam. Como pinçar, como plantar uma pedra, como se fosse uma agulha, em algum ponto que cruza correntes telúricas, e às vezes alinhada com algumas coisas cósmicas, com alguma constelação, como acontece com as pirâmides também, onde eles estão colocadas, os centros grandes, Machu Picchu, etc. Mas, ou seja, o plantar de uma pedra pode produzir efeitos, potencializar, assim como a acupuntura faz no corpo humano. Então, os antigos sempre souberam fazer isso. Então, por isso tem no mundo inteiro. Para nós fazermos nossos ritos, muitas vezes pode ser só num bosque ou pode ser num círculo de pedra, como Stonehenge, na Inglaterra. Né? Também podemos pesquisar ali. Stonehenge é um dos maiores círculos de pedra mais conhecidos. Eu acho que é o mais popular, assim. É o mais popular, Tem outros tantos no mundo inteiro. Então, aí nós ali, né, a terra-mãe de Ibirá, né, da nossa comunidade, que é um grupo de amigos que se juntou para fazer uma comunidade e irmos morar juntos. Então, estamos construindo nossa ecovila ali. Com diferentes tradições irmãs juntas. Ali tem a Umbanda, o Reiki, o xamanismo, né, e o druidismo. Está tudo junto ali nessa comunidade. E ali, no espaço druídico, debaixo de um
bosque, assim, ao lado de uma fonte, de um riozinho que passa. A gente construiu. Por quê? Todas as pedras que foram plantadas estão ativando ainda mais e potencializando a energia daquele local e condensando. E dessa forma a gente faz nossos ritos dentro desse círculo de pedras. Fantástico. E aí, para concluir, eu queria te fazer uma pergunta. Muitas pessoas têm dificuldades de entendimento de coisas que para mim já está sacramentado. Um desses assuntos é a questão extraterrena. Não faz o menor sentido um cosmos desse tamanho, num planeta na periferia, somente ter vida. Então, de fato, e aí é uma coisa que cada um vai ter suas próprias experiências, eu tenho a plena convicção da vida fora da Terra. O druidismo também capta ou se aproveita, no bom sentido, desse conhecimento extraterreno? Tem uma área que se estuda isso lá? Se o druidismo estuda a natureza, não teria como ele pensar que não tenha vida em todos os outros mundos. No druidismo, não é dogmático, mas isso é quase nem questionável, que tenha vida no que a gente chama de pluralidade dos mundos. Esse termo, inclusive, é usado pelo Kardec naturalmente. Kardec era um druida, você sabe disso? Sim, tanto que o nome dele vem Allan dessa Kardec época. do tempo que ele foi druida. Leon Denis também era. Leon Denis, inclusive, era do mesmo colégio que eu faço parte. Que legal. Embora sejam aí nuances diferentes, foram por caminhos diferentes, e uma missão para o planeta de outra forma, né? Mas bebem também nas fontes druídicas. Então, é praticamente inquestionável que não tenha. E, só um spoiler muito pequenininho, dentro das nossas aulas, tem estudos de alguns druidas que contactaram diretamente com alguns seres de outros planos. Isso é fantástico. Então, isso é fantástico. Acredito que a humanidade só tem que evoluir para conhecer a natureza e conhecer aquilo que é hoje chamado de paranormal, né? E no meu entendimento aqui, eu só tenho que agradecer por todo esse teu conhecimento. Eu acho que a gente está caminhando para o final. A minha acabou aqui. Mas fica o convite refeito para você voltar e a gente dar continuidade nesse papo. Nesse papo. Druidismo parte 2. Eu, na verdade, então, é que agradeço muito. Fico imensamente feliz por ter conhecido vocês. Né? Tê-los conhecido foi fantástico. E por essa oportunidade, na verdade, eu diria assim, de fazer um momento de reflexão. Né? Toda aula druídica, todo momento druídico, a gente chama muito mais disso. É um momento de reflexão. Porque eu mesmo estou aqui refletindo sobre aquilo que eu penso. Eu não estou expressando verdades prontas. Eu mesmo, antes de falar, estou avaliando o que eu sinto sobre aquilo. Então, essa para mim, inclusive, é a maior alegria de fazer parte do druidismo e de entender a vida dessa forma. Um ponto de reflexão constante diante da grandeza da natureza. Fantástico. Carlos, eu preciso que você deixe rede social, se o pessoal quiser entrar em contato. Eu tenho, não são muitas, minhas redes sociais são meio assim... Mas passa pelo menos uma pro pessoal... Carlos Navas. No Instagram. Isso tá no Facebook, eu não entro muito. Carlos Navas. No Instagram, eu sou meio desligado, mas eu acho que tá assim, Carlos, acho que tá underline, Navas Leandro. Tá, a gente vai colocar na descrição. Eu vi o Leandro. Você viu? Então tem um Leandro. Que é o meu nome de casamento, assim. A gente trocou sobrenomes. O Gabriel tem o nome da minha mãe e eu tenho o nome da mãe dele. Nós trocamos os nomes. Mas eu posso deixar até meu telefone, não sei. Você pode, o Instagram. claro. O Instagram acho que é melhor, né? Porque aí lá, a partir de lá, o pessoal vai pegando. Isso, eu deixo depois, vocês colocam na descrição. Então. Tá bom, então. Muito obrigada. Eu amei. Vamos fazer um Druidismo parte 2, com Carlos Navas. Parte 2, a missão. A missão. Círculo de força. Queridem continua a correr atrás. Muito bom. Tá joia. Gratidão imensa. É isso aí, pessoal. E você que ficou até agora nos acompanhando nesse episódio, não deixe de se inscrever aqui no canal Rota Espiritual, deixar o teu joinha para que o nosso conteúdo cada vez mais atinja mais pessoas.
Deixa aqui também nos comentários a sua dúvida, sugestão, crítica, enfim, a sua pergunta, que aí a gente até encaminha, se for o caso para o Carlos, a sua dúvida aí, tá certo? Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora, um grande abraço e até mais.